Desde a minha adolescência, eu sempre pensei que não existe coisa pior do que dar certo na coisa errada. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eu decidi trazer esse vídeo porque se você der certo na coisa errada, você não será feliz, você não vai ficar bem, mesmo que tudo esteja dando certo. Bom, por um período na minha vida, eu só queria dar certo em alguma coisa, então eu queria fazer algo e queria que esse algo desse certo. Mas depois, eu comecei a refletir, ali na minha adolescência, uns 15 anos mais ou menos, que se eu desse certo na coisa errada, eu não estaria bem, eu não estaria feliz. E o que eu vejo hoje em dia é que muitas pessoas dão certo na coisa errada e mesmo ganhando muito dinheiro, mesmo estando ali, elas ficam tristes porque não estão fazendo aquilo que gostam, não estão fazendo aquilo que nasceram para fazer. No vídeo de ontem eu falei justamente a respeito disso, sobre descobrir quem você quer ser. Hoje nós vamos meio que aprofundar esse tema com algo ainda mais interessante. Então, voltando ao tema do vídeo de ontem, quem você quer ser? Você precisa saber isso, você precisa se perguntar isso. E muitas vezes nós não sabemos o que nós queremos porque nós escutamos demais aquilo que vem de fora, nós escutamos demais as pressões, aquilo que os outros têm a dizer sobre nós, e às vezes é importante receber um feedback. Então você fez algo, você pergunta ao seu cliente se foi bom, você está lendo para uma criança, você pergunta se a leitura foi boa, mas você não pode viver a sua vida inteira e montar a sua vida inteira esperando o feedback. Esses dias eu estava lendo A Morte de Ivan Ilitch, e o Ivan Ilitch era o tipo de pessoa que fazia as coisas somente para ser aceito pela sociedade. Então ele fazia de tudo para ser bonitinho diante dos olhos da sociedade. E quando chega a hora de morrer, começa o processo de doença dele, o Ivan Ilitch começa a refletir por que ele está passando por aquilo, por que aquilo está acontecendo, e entre tantas conclusões, ele chega à conclusão de que ele não viveu como deveria. Esse, para mim, é um dos trechos mais profundos do livro, porque imagine, nós chegarmos ao fim da nossa vida e nos depararmos com isso. Nós não vivemos como deveríamos ter vivido. Então, para viver como você deve se perguntar primeiro quem você quer ser. E isso também passa por saber quem Deus quer que você seja. Tem um trecho da Vida Intelectual que fala disso. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui no primeiro comentário aqui fixado. Mas isso é uma coisa interessante, porque a gente precisa de fato olhar quem nós queremos ser, e isso coincide, se nós formos sinceros, com aquilo que Deus quer de nós. Eu noto que hoje em dia no meu trabalho, quando eu faço uma coisa, eu fico com aquela sensação de, cara, eu nasci, eu deveria ter feito isso. Não tinha ninguém no mundo que ia fazer isso do jeito que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Então, muitas pessoas podem fazer e ter as mesmas habilidades do que eu, mas essa obra, desse jeito que foi feita, tem como que a minha assinatura, tem a minha personalidade, tem o meu jeito de ser. E assim também, no seu caso, muitas coisas na sua vida vão ter a sua marca, o seu jeito de fazer. Então, se você nasceu para fazer uma coisa, se você vive para fazer uma coisa, as suas habilidades, tudo em você, os seus talentos, aquilo que você tem, apontam para isso, descubra quem você quer ser, quais são esses talentos e comece a colocá-los em prática. Não desista dos seus talentos, não desista dos seus sonhos, porque todos ao redor estão falando outras coisas. Quando eu fui escolher minha faculdade, eu já contei isso algumas vezes, eu sempre tive dúvida do que eu queria fazer, mas na hora que eu escolhi, ficou muito claro para mim. Porque desde a infância, meus pais sempre deixaram muito livre, então você escolhe o que você quiser, porque se você foi infeliz na sua profissão, quem escolheu foi você. E isso é uma maravilha, porque me deu o peso da decisão, me deu o peso de ter que escolher e ter que arcar com as consequências dessa escolha. Mas quando eu era criança, eu pensava em ser médica. Depois, lá pelas tantas, eu já pensava em outra coisa. E aí eu começava a tocar violão, fazia uma coisa, fazia outra. E hoje, na minha profissão, eu sou professora, eu consigo juntar todas essas coisas.
Então, muitas vezes eu estou em uma aula e eu misturo o canto, a música para ensinar um determinado assunto. Ontem eu estava terminando um projeto do livro O Fantástico Senhor Raposo, do Roald Dahl, e eu criei a música que o Senhor Raposo e o Texugo cantavam enquanto voltavam para casa. Então, tudo isso é como se eu tivesse encontrado uma unidade entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. E essa é uma das minhas grandes alegrias. Só que, se eu tivesse seguido a voz de todos que me diziam: vai, faz faculdade, vive no mundo acadêmico, fica lá, você é boa para isso. Se eu tivesse ouvido todas essas vozes, eu estaria lá e provavelmente infeliz. Por quê? Porque não me satisfaz, não me dá prazer nenhum ficar no meio de pessoas com um linguajar meio empapado, aquele linguajar nada comum, escrevendo e lendo coisas que não me interessam. Então, se tem uma coisa que a gente tem que olhar é quais são as minhas capacidades, o que eu quero fazer e o que me satisfaz se eu estivesse fazendo. Não que você vá sentir prazer o tempo todo. Não é todo dia que eu sinto prazer no meu trabalho. E não é todos os dias que você vai ter vontade de trabalhar. Mas precisa ser algo que você gosta. Precisa ser algo que você vê sentido. Um dos meus grandes medos, e eu conto assim quase para todo mundo, é que a minha vida não tenha sentido. Porque eu posso contar à vontade esse medo, ninguém vai poder me atacar com ele, porque é uma coisa que está dentro de mim. Então, e eu acho que as pessoas deveriam ter esse mesmo medo, de viver uma vida sem sentido, de olhar para o próprio trabalho e dizer: que sentido tem isso? O que é que eu estou fazendo? Eu não gosto de viver assim, e espero também que você não goste. Então, esse é o primeiro ponto. Se pergunte quem você quer ser. Se você não sabe como fazer isso, assiste ao vídeo de ontem, que eu falei justamente sobre esse assunto. E o segundo ponto é você aprender a lidar com as pressões, tanto as pressões internas quanto as pressões externas. Eu acredito que uma boa parte das pressões sejam pressões externas, mas que a gente interioriza às vezes. Então, a pessoa quer muito ficar milionária aos 18 anos de idade. Ela não tirou isso de qualquer lugar. Provavelmente ela viu em algum lugar que alguém ficou milionário aos 18 anos de idade e ela coloca essa pressão dentro de si, achando que ela precisa disso. Não estou falando contra quem fica milionário, mas você não pode fazer isso só porque os outros estão fazendo. Então, é isso que eu chamo de pressão. Muitas vezes existem pressões do meio social que você vive, muitas vezes existem pressões dentro da sua casa mesmo, não é o meu caso, graças a Deus, mas muitas vezes acontece. Então, a pessoa está ali vivendo e ela está sempre pressionada pelo que os amigos estão fazendo, pelo que alguém está cobrando dela, pelo que alguém está pedindo. E você precisa aprender a lidar com essas pressões. Porque se você não aprender a lidar com elas, você vai caminhar para um lugar que você não quer, somente por causa da pressão. Então, eu tenho medo de ganhar pouco dinheiro e por isso eu vou fazer tal coisa. E aí você começa a fazer aquela coisa, vende o seu propósito e provavelmente você poderia ter dado certo naquela outra também. Então, saber essa dosagem, saber balancear, não caia tanto na pressão. Porque se eu tivesse escutado a pressão das pessoas dizendo: faça essa faculdade, esse é o único caminho de sobreviver, esse é o único caminho de dar certo na vida, vá por aqui, eu teria trocado um dos maiores presentes que eu tenho. O presente de ter alunos, o presente de atender pais e mães, o presente de fazer aquilo que eu gosto, o prazer de passar os meus dias lendo para dar aula e o prazer de poder misturar todos os dons, todos os talentos que eu tenho para servir às famílias e aos professores que eu atendo. Então, nunca troque o seu propósito, nunca troque aquilo que você quer ser por causa das pressões. E aos poucos na vida você vai aprender a equilibrar as coisas. Então, nem sempre eu trabalhei com aquilo que eu gosto. Mas houve um tempo em que eu tive que trabalhar bem e suportar um trabalho que eu não gostava tanto assim. E isso faz parte do processo. Mas você não pode deixar que essa vivência, esse viver uma coisa que você não gosta por um período,
amargue o resto da sua vida, atrapalhe o resto da sua vida. Então, existem pessoas que estão num trabalho que não gostam e por isso elas começam a trabalhar mal, por isso elas começam a praguejar e falar mal da vida mesmo, e com isso fecham-se todas as possibilidades de melhora. E aqui não é nada mágico, assim, você falou, fechou, você reclamou, a possibilidade fechou, não é isso. Mas é que quando você reclama da vida, quando você odeia o seu trabalho, você faz tudo mal feito, você faz tudo com cara amarrada e, francamente, vamos supor, você queira trabalhar em uma empresa. Eu chego em um determinado lugar, você está atendendo. Se eu poderia contratar você, se eu pudesse olhar para você e dizer, esse rapaz seria bom para a minha empresa, que é justamente o que você quer, eu já não vou te dar o emprego porque você está de cara amarrada e trabalhando mal. Então imagine quantas portas, quantas possibilidades na sua vida você já não deve ter fechado porque quando você estava trabalhando ou fazendo uma coisa que você não gosta, você fez mal feito. Uma das grandes coisas que eu sofro é isso. Eu trabalhava numa coisa que eu não gosto, que era dando reforço na casa das pessoas. E quando eu quis fechar esse reforço e dizer, gente, não dá mais, eu não vou mais, vou ficar só no online agora, as pessoas ficavam pedindo, mas não fecha não, a gente precisa e tal, tal, tal. E eu não estou falando isso no vídeo para parecer que eu sou uma pessoa maravilhosa, sem defeitos nenhum. Não é isso, mas é para te dar um estímulo a trabalhar bem em qualquer lugar. Porque imagine, se você trabalha bem em um lugar, as pessoas podem ver o teu trabalho e com isso as portas para onde você quer chegar se abrem. Mas se você trabalhar de cara amarrada, se você vender os seus propósitos a troco de dinheiro, a troco de fama, você vai acabar, talvez, sem dinheiro e triste ou com dinheiro e triste. Tanto faz. Pois bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui se você gostou. Manda um comentário para eu saber que você está assistindo, que você está gostando dos vídeos. E acima de tudo, sugere também temas que você gostaria de ver por aqui. Um forte abraço e até a próxima!